Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta. E por que eu falo isso em todas as entradas de meus vídeos, assim como coloco na descrição do vídeo canal 100% ateísta? Exatamente para o crente alienado fanático religioso que aqui adentra este canal, já entre sabendo que aqui nós vamos contestar todo o sistema religioso, não só do livro Bíblia adorado por ele, não só do cristianismo, ao qual ele foi mergulhado em uma banheira quando criança, condenado a ser cristão e acredita piamente que esse ser imaginário existiu de fato, quando na realidade é uma criação romana, forjado desde o imperador Vespasiano, lá na Guerra Judaica, e concretizado lá no Concílio de Nicéia pelo imperador Constantino, onde ali compilou o livro Bíblia e descartou vários outros evangelhos que tirariam a divindade deste mito. E a partir deste momento, o cristianismo começa a invadir as cidades, as centenas de cidades que já tinham seus próprios deuses, e ali a matar, enfiar uma lança no pescoço e obrigar a ser cristão, caso contrário morreria. Este é o cristianismo, né? Ali seus bens, os bens das outras pessoas eram tomados, terras, casas, templos de outros deuses substituídos pelos sacerdotes cristãos. É assim que foi forjado o cristianismo, que hoje você está mergulhado. E não sabe que segue um ser imaginário criado pelo Império Romano que jamais existiu na história. Essa é a verdade. Então o crente entra no canal, assiste o vídeo até o final sabendo que é um canal ateísta, apenas para tecer seu comentário de cunho maldoso, malicioso, com ameaças, com xingamentos, sabe? Não tem argumento, né? Entra com falácias, a falácia perde para a lógica e a razão, e aí ele fica desesperado, né? Diz que somos o demônio, o diabo, o anticristo. Inclusive, eu quero falar para você, crente, que segundo sua própria Bíblia, o anticristo vem de dentro da própria igreja. Logo, deixa os ateus todos de fora, né? Os ateus não se encaixam na sua ideia de anticristo. Na realidade, anticristo é todo aquele que não é cristão, sabe? É de outra religião. Então, logo, são bilhões de deuses, milhões de religiões e milhões de livros sagrados que são anticristo, né? Menos os ateus, porque não acreditamos em nenhum desses deuses, tá? Então não poderíamos ser o tal do anticristo porque não somos de dentro da sua igreja, que é de onde vai surgir o tal do anticristo, né? Na realidade, uma tramóia ali colocada justamente para ninguém se revoltar contra o ser imaginário que o Império Romano criou, apenas para conter lá a Guerra Judaica. Essa é a grande realidade. Então, pessoal, quero mandar também aqui um abraço para todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores e agradecer a todos vocês inscritos no canal, tá, pessoal? Dizer a você, crente, que você que arroga aí que o seu Deus é único e verdadeiro, existem bilhões de deuses, pois homens criam deuses, não deuses criam homens. E o seu Deus é só o mais um, o mais recente. O Deus Cristo, Jesus Cristo, o Deus Sol, o mais recente Deus Sol, né, o mito solar, ele foi criado ali para fins políticos, né? E o Deus hebreu do Antigo Testamento, aquele lá criado por Abraão, sabe? O Elohim, o Adonai, né? Que na realidade não era um só, né? Era politeísta, né? Inclusive na própria Gênesis começa dizendo, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Logo, o Deus hebreu não estava só. Na realidade, um povo bárbaro, primitivo, povo hebreu, um povo ali que vivia no deserto, comendo poeira ali, engatinhando no deserto, sabia sequer a escrita ainda, quando os deuses solares, do qual eles plagiaram o Deus Senhor dos Exércitos, já existia há muito tempo, né? Sendo que o povo hebreu, ali como nômades, sem terra, quando descobrem a escrita, começam a plagiar, criam seu próprio Deus, o Senhor dos Exércitos, a imagem e semelhança desse povo bárbaro que é o povo semita, né? Os hebreus. E aí a partir daí começam a invadir terras sob a bandeira desse Deus para matar, roubar e destruir. Aí o crente vem e diz que quem mata, rouba e destrói é o diabo. Na realidade, a figura do diabo não existe para os judeus, tá? A figura do diabo não existe lá para o povo judeu. É outra figura que existe, né? E aí, se fosse o diabo, seria o próprio povo de Deus que invadia, matava, roubava, pilhava, destruía em nome desse Deus que teria criado tudo e todos e agora escolhe um povo, uma acepção de pessoas, em detrimento de todo o resto da humanidade que esse Deus, né, dito por esse povo aí que o criou, né, teria criado também, né, todos os povos. Bem estranho, né? Na realidade, plágio de outras civilizações muito mais antigas, né?
sendo que o povo hebreu ali deu origem às 3 mais perversas religiões, né? Que só tem sangue na mão. A Bíblia não é sagrada, na realidade é sangrenta. O povo hebreu o Deus hebreu deu origem com Moisés ao monoteísmo também, né? O Javé, o Yavé. A partir dali que começa o monoteísmo. A Torá, né? O Pentateuco lá, que era o Talmud, deu origem à Torá, também o livro Bíblia, o cristianismo, né? Todos descendentes do mesmo Deus de Abraão. E o Alcorão, o Corão dos muçulmanos, também descendente do Deus hebreu. 3 religiões que se matam até hoje, né? Então, pessoal, no vídeo de hoje, dito tudo isso que eu gosto de explicar, sabe, para as pessoas ir a fundo e procurar na história, na raiz de sua religião, do Deus que diz acreditar piamente, sabe? Nós sabemos que o Jesus Cristo jamais existiu. Nós ateus, né? Porque o crente acredita piamente, porque tem até medo de procurar na história, né? Inclusive dentro das igrejas aí é imposto um medo lá para que não se deve questionar, né? Questionar seria para eles ali coisa do diabo, do demônio, né? E aí quando eles não podem dar explicação, né? Que alguns líderes religiosos, sabe, nem sabe, vive da Bíblia, sabe, mas não vai a fundo não, só quer ali ganhar dinheiro, só isso. Mas os grandão, sabe, topo da pirâmide lá, sabem também, sabe, que é tudo uma farsa. Mas como disse, vivem disso também, né? São um pouco de ricos aí, milionários, sabe, jatinhos, escambau, é por aí que vai. Então aqui vou mostrar nesse vídeo de hoje que Jesus não ressuscitou. Vou mostrar provas de que Jesus não ressuscitou. Tá, pessoal? Jesus, primeiro que ele não teria nem como ressuscitar porque ele jamais existiu. Mas entrando dentro do livro Bíblia, entrando dentro do hospício para falar com louco, então vou entrar dentro do livro Bíblia mais uma vez, fazendo de conta que o personagem mito Jesus tivesse existido, mesmo que tivesse existido, ele não ressuscitou. Isso é fato. Né? Porque quando eles criaram a historinha lá, para você ter ideia, ele acaba ali no Evangelho de Marcos, quando a mulher, a Maria, chega lá de frente ao túmulo do mito de Jesus, e o túmulo está vazio. E ali encerra o Evangelho, não aparece coisa alguma sobre ressurreição. Algum tempo depois, ali se acrescenta mais 8 versículos no primeiro Evangelho, que é o de Marcos, e ali sim aparece essa tal dessa ressurreição, que era para endeusar esse mito mais ainda, né? Para transformá-lo num Deus. É tanto que, né, muitos evangelhos foram dispensados, tal qual o de Tomé, apócrifo, que conta a infância desse mito de Jesus, né, de santo não teria nada, né? Na realidade, a historinha preparada para ele teria dado vida a passarinho de barro, tal qual o pai, né, criou o homem do barro, né? Curiosamente, tira a mulher da costela do homem, pois é uma sociedade patriarcal, né? E, por sinal, nas primeiras versões lá da Cabala judaica, existiu uma mulher muito antes de Eva, chamada Lilith. Só que ela teria sido criada igual ao homem. Como ela se rebelou, né? Foi a primeira feminista, se rebelou ali contra Deus porque teria os mesmos direitos do que o homem. Então ali ela foi descartada e aí inventaram a Eva. Colocaram ali agora a Eva que sairia do homem, logo submissa ao homem, né? Primeiramente, né? Claro, uma sociedade patriarcal machista. Queria sempre a mulher rebaixada, como é em toda a Bíblia, né? Então, pessoal, vamos aqui mostrar a ressurreição deste mito, né? Provas de que Jesus não ressuscitou. A lenda de um homem, um Deus humano que reviveu. É só uma ficção, criada pelo Império Romano, plagiada de diversos deuses solares que também teriam ressuscitado. Vários deuses solares que ressuscitou. Horus, no Egito, né? Horus, Mitra, Tamuz. O cristianismo puxou muito do mitraísmo, né? Inclusive preceitos, inclusive dogmas e rituais, tá? E muitos outros deuses, que são representações astrológicas que referem-se ao nascimento do Sol no solstício, no hemisfério, trazendo de volta a vida à Terra. A lenda de Jesus Cristo, o mais novo Deus solar, que teria ressuscitado, foi inventada com o propósito de inibir o judaísmo na guerra judaica. Confortar o povo pobre e ajudar o imperador Constantino. As rebeliões que já vinham de muito tempo ali dos judeus, né, por conta de impostos, o povo estava pobre, passando fome, o Império Romano dominou demais muitas centenas de cidades,
e essas cidades estavam completamente miseráveis por conta, né, do Império Romano. Os judeus começaram a se revoltar, se rebelar. Então começou a se forjar um pacificador judeu. Não poderia matar todo o povo judeu, já tinha matado demais, né? Inclusive o historiador Flávio Josefo menciona em uma ocasião só, né, uma crucificação de mais de 1000 judeus de uma vez só, sabe? Por conta de quê? De revoltas. É nesse cenário onde aparecem diversos messias. Não é um só não, são diversos messias. Daí onde se puxa a história de um que eram revolucionários. Não teve essa coisa de curar cego, levantar aleijado, né? ressuscitar mortos. Nada disso, apenas revolucionários que se rebelavam ali contra o Império Romano por conta, a favor do povo. É tanto que até a mitologia lá do Jesus e o Barrabás, o povo preferiu Barrabás por quê? Exatamente porque Barrabás representava o povo contra o Império Romano. E Jesus vinha com uma promessinha meio fajuta. Sendo que essa passagem também é uma farsa. Em documentos do reinado do Império do Pilatos, do Pôncio Pilatos, que existiu de fato, nos documentos oficiais não consta nada sobre esse personagem Jesus. Ele é uma grande fraude. Não consta nada sobre ele. Agora, porém, consta dentro da Bíblia. Você está entendendo? Tudo fraude. A Bíblia é uma grande fraude. Ela foi montada. O Novo Testamento, tanto o Antigo foi plagiado, mas o Novo Testamento foi ali uma coxa de retalho de várias religiões, e eles foram ali montando a Bíblia, colocando, endeusando esse ser imaginário, que, repito, jamais existiu. Então, ali para ajudar o Constantino, né, para conter a revolta ali que se expandia ali durante os vários imperadores que passavam, né? A coisa só piorava. E aí tenta-se criar aqui um Messias que os próprios judeus não acreditaram, né? Então vamos lá. Hoje o cristianismo é defendido pelos cristãos com unhas e dentes como sendo real. É verdade, os cristãos que entram aqui no canal, né, que defendem ali quando a gente diz que Jesus não existiu, que Deus era um bandido, inclusive o próprio Jesus bíblico, que não existiu na Bíblia, diz, né, compara os judeus e o Deus dos judeus como um assassino sanguinário, né, e mentiroso. O próprio Jesus, como eu mostrei em outros textos aqui já, sabe? Então, pessoal, o cristianismo é defendido por esse pessoal, principalmente o evangélico, o protestante, que defende ali, sabe, como se fosse advogado do próprio Senhor imaginário, que jamais desceu do trono dele e jamais descerá, sabe? Aí o crente fica pé da vida, porque sabe que isso não vai acontecer, e fica defendendo ele como se fosse o advogado dele. Isso já prova a própria inexistência desse ser imaginário, tanto o Jesus bíblico como o Javé, o Yavé, o Elohim, sabe? Porque a gente xinga ele, a gente desafia ele e ele não aparece. Ele só aparece dentro das igrejas, fazendo as curas milagrosas, né? Fajutas, sabe? Porque os hospitais estão por aí, né? O tal do mito de Jesus não andava pelas ruas, não tinha igreja não. Andava lá curando o povo pelas ruas. Os pastores não fazem isso, né? A cura só acontece dentro da igreja mediante pagamento de dízimo, né? Que nada mais era do que alimentos para distribuir com a viúva, o órfão e o necessitado. Inclusive para a tribo de Levi, da tribo de Levi, o povo de Israel. Deus de Israel, que eles fazem questão de dizer que o Deus é deles, é de Israel. O que é que esse Deus está fazendo aqui no Brasil? Trouxeram ele de navio de Portugal, empurraram aqui dentro, mataram os índios, os que sobraram deram Bíblia e tomaram as terras dos índios. Foi assim que aconteceu, sabe? Um Deus importado que chegou aqui de navio. Ele pertence a Israel. Então, pessoal, o cristão defende com unhas e dentes, né? Aí vem com xingamentos, ameaças, ameaça até de morte. Né? Isso não é só no meu canal não é só comigo não. São todos os amigos ateus, as centenas de canais ateus por aí, pode observar os comentários. Eles ficam furiosos, não tem argumentos, é só xingamento. É filho DP, né? FDP, sabe? É vaci FD, sabe? Você vai ser castigado, né? Deus vai fazer... Olha, Deus não vai fazer nada. Primeiro que ele não existe, ele é só mais um, na multidão de deuses que tem ao redor da terra. E o Cristo é outro que jamais existiu. Eu sinto lhe informar, cristão, mas você vai ter que encarar a realidade, porque essa realidade está chegando para todos. Né? O conhecimento está aí. E você vai descobrir que é tudo farsa. Então, vamos lá. Em junho de 1968, em uma caverna funerária de Givat
Mivatar, Givat HaMivatar, que fica ao nordeste de Jerusalém e a oeste da estrada Nablus, num túmulo que data do século I. Ali foi achado o osso do calcanhar com um prego com a ponta da haste dobrada. Pertencia a alguém que foi estacado ou crucificado, né? Estacado pelo método popularizado pelo rei Dário I. Esse osso foi dado como pertencente a Yehohanan ben Ragnol, João, filho de Ragcol. Yehohanan ben Ragcol, João, filho de Ragcol. Esse Yehohanan, já falei, assim como vários outros messias, como o Benjamim, né, o Simão de Pereia, o Yeshua, eram vários revolucionários que se diziam ali messias. O que era o Messias para os judeus? Era aquele que vinha libertar o povo judeu do jugo romano, o que é uma figura completamente diferente do tal do Jesus Cristo, que veio com uma promessa de vida, fora não libertou o povo coisa nenhuma, sabe? Eu acho interessante que esse Deus dos judeus, dos judeus, dos hebreus dos judeus, ele tirou o povo do Egito, né? Ali que não existiu o Êxodo, né? Segundo grandes egiptólogos, já fizeram até livro. Mas eles dizem que saíram do Egito, eram escravos lá do faraó, fugiram e tal, inclusive passaram 40 anos piruando no deserto, em um trecho de 600 e poucos quilômetros, né? Que poderiam percorrer de camelo ali em poucas semanas, sabe? E o Deus vai e tira, né? Deixa o povo lá no deserto, né? Comendo maná, que é uma frutinha, parece uma azeitona lá, que nasce ali no próprio deserto, e diz que caía do céu, né? E aí o povo começa a morrer, reclama, Deus, todo bondoso, maravilhoso desse povo aí, manda serpente. Mas tirou o povo do Egito, né? Mas, no entanto, os judeus eram também massacrados pelo Império Romano, Deus jamais desceu, aí ficavam esperando esse Messias, que esse Messias seria o quê? Um revolucionário, como vários Messias apareceram, e todos eles foram crucificados pelo Império Romano, todos eles foram mortos pelo Império Romano, né? E aí o Império Romano agora cria um Messias pacificador para acalmar o povo judeu, para dar só que era aquele Messias que, sabe, não libertou politicamente de nada, sabe? O povo judeu continuou ali debaixo do jugo romano, né? Então, por isso não aceitou essa fantasia, esse mito de Jesus aí, né? É tanto que na historinha Jesus e Barrabás, eles preferem Barrabás. História que não aconteceu, tá? Não aconteceu porque nos relatos de Pilatos não consta isso, apenas dentro da Bíblia. Na forçação de barra, que é a Igreja Católica, né? Que forjaram tudo lá. Então, aqui foi achado um osso do calcanhar com um prego dobrado com a haste, a ponta da haste dobrada, pertencente a alguém que foi estacado, foi crucificado pelo método popularizado pelo rei Dário I. Esse osso foi dado como pertencente ao Yehohanan ben Ragnol, assim como vários outros, era mais um Messias. Só que nada daquela história de curar cego, nada disso. Era coisa política, Messias políticos, né? Os restos mortais achados em 1968 foram analisados por Nico Reis, antropólogo da Escola de Medicina da Universidade Hebraica de Jerusalém. E a descoberta comprovou as teses do também antropólogo, Joseph Ziaza, diretor do Departamento de Antiguidades de Israel, como também as teses do outro professor em anatomia, Eliezer, da Escola de Medicina do Hospital Hadassah. Ou seja, foram vários cientistas estudando esse osso do calcanhar com um cravo encravado nele. Vocês vão ver o resultado disso aqui, né? Haddad, que afirmam que nunca alguém foi crucificado. Essas descobertas desses cientistas afirmam que nunca alguém foi crucificado com um único prego atravessado aos dois pés, como é visto na cruz de Cristo que você anda de pendurado cristão no pescoço, né? Você vê que os dois pés dele estão cruzados com um único prego. Isso nunca existiu, né? Era um prego em cada calcanhar, sabe? Para você ver, por aí começa, né?
os crucificados tinham os braços amarrados à trave horizontal, com os braços abertos amarrados à trave horizontal, com um cravo em cada calcanhar. Então, as pernas também ficavam abertas com um cravo em cada calcanhar, tá? Vê se você entende. Sabemos que o nome Yahohanan, que significa João, com o sobrenome Ben Hagakol, filho de Hagakol, foi o único crucificado que até hoje deixou provas de seu sofrimento, né? Que era o instrumento do cristão, adorado pelo cristão, pendurado no peito, né? Tatuado no braço, em repartições públicas. O instrumento do cristão, né, é um instrumento de tortura. De tortura, veja que absurdo, né? Então, foi o único crucificado, até hoje o Yahohanan ben Hagnol, comprovadamente foi o único crucificado que foi achado, né? Que deixou prova de um sofrimento, né? Que era a crucificação. Ele teve o osso do seu calcanhar atravessado por um grosso cravo de ferro e foi achado em 1968 dentro de um ossuário que estava em uma sepultura em Givat ha-Mavtar, nas cavernas, nas cercanias de Jerusalém. E sabemos disso porque junto dele, dos restos mortais, havia uma inscrição que o identificava. Sabemos disso porque junto dos restos mortais havia uma inscrição que o identificava, né? Na tentativa de esconder o que seria um desastre para a crença da ressurreição cristã, né? Veja só, o Vaticano apressou-se em negar que o esqueleto achado em Jerusalém fosse do tal mito Jesus, né? Seria de um Messias, de mais um crucificado. Mas seria do mito Jesus? Hein? E se fosse, hein? E agora? Hein, igreja? A igreja ficou perturbada e tentou impedir que a descoberta fosse divulgada, pois, caso ficasse provado que o esqueleto que em questão fosse realmente do judeu que deu origem à lenda de Jesus, isso seria o fim do cristianismo, pois o pilar principal do cristianismo é a ressurreição. Então, se o esqueleto do Yahohanan ben Hagakol for mais um Messias daqueles tantos ali que existiam naquela época ali, apenas políticos contra o Império Romano, que ele foi crucificado, mas não ressuscitou tal qual o mito de Jesus, né? Se fosse comprovado que aquele seria o protótipo do Jesus, do qual eles criaram a lenda, então ele não ressuscitou. O que destruiria por completo a questão, né, da divindade de Jesus. Então vamos lá. Esta descoberta provaria que o Jesus dos judaizantes, dos judeus, não ressuscitou. E o Cristo montado pela igreja com o amontoamento de diversos acontecimentos e arquétipos seria finalmente destruído. Destruído toda a fantasia, toda aquela história de que ele ressuscitou, né, que subiu aos céus, né, mesmo porque, como falei no começo, no Evangelho de Marcos, só vai até quando chegam na sepultura e encontra vazia. Então, ali foi acrescentada a fantasia, né? Até hoje, só foi encontrado o calcanhar de um único estacado, que foi autenticado por Nico Reis, um antropólogo da Escola de Medicina da Universidade Hebraica de Jerusalém, excluindo o calcanhar de Yahohanan ben Hagakol, todas as provas entre aspas, todas as provas arqueológicas da existência de Jesus Cristo, até hoje apresentadas, foram apenas falsificações produzidas pela indústria de artefatos forjados. Abandonem toda a esperança, vocês que ainda acreditam na divindade de Jesus, pois se Jesus não ressuscitou, vã é vossa fé. Ele jamais ressuscitou. Sem a ressurreição de Jesus, não há motivo para a existência da igreja, não há motivo para a celebração da Eucaristia, não há a esperança de encontrar Jesus, nem a possibilidade de um paraíso. Toda a Bíblia, bem como o arquétipo Jesus Cristo, não passam de crendices pré-históricas arquitetadas por esquizofrênicos que se agarram a mitos de deuses solares.
com a única intenção, uma lavagem cerebral realizada pelos que se aproveitam da necessidade humana de negar que a morte é o fim da existência do homem. Então, mais fraude, mais faça, né? O sistema religioso está sempre tentando provar. Achou a Arca de Noé, aí a ciência vai lá, fraude, né? O manto de Cristo, fraude. Achou os pregos, fraude. Tudo fraude. A igreja fica tentando provar, assim como de vez em quando aparece uma Nossa Senhora, né? Uma Nossa Senhora numa bolacha, no furico de um cachorro, né? Todo canto aparece Nossa Senhora, numa planta, num vidro, numa folha, sabe? Ali o povo alienado religioso começa a adorar essa loucura que é o sistema religioso, né? Fantasiando qualquer imagem que vê, associando a crença imaginária, né? Parece crianças, né? No jardim de infância, infantis, né? Na realidade, os religiosos têm um cérebro infantil. Parecem ser pessoas adultas, mas têm um cérebro infantil. Quando criança acreditavam em Papai Noel e Papai do Céu, né? Descobriram que Papai Noel não existe, mas continuam acreditando em Papai do Céu. Mas é assim que o sistema religioso quer. A extrema-direita, que estão lá no topo, né? E ao lado do chefão, do imperador, do rei, do faraó, está o sistema religioso para manter em controle a população, os mais pobres, a base da pirâmide, que só serve para trabalhar, para levar riqueza para esses líderes poderosos. Não é verdade? Então, pessoal, eu quero dizer aqui, olha, inclusive dentro da própria Bíblia, lá em 1 Coríntios 15:15, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que não ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 15, a própria Bíblia desmente a tal da ressurreição. Se esse mito, Jesus criado, é apenas, na realidade, plagiado de algum revolucionário ali que, contra o Império Romano, se rebelou e foi crucificado morto, mas que não curou de doente, não curou cego, não levantou, não curou leproso, não levantou aleijado, coisa nenhuma, era apenas um revolucionário político. Pegaram ele, juntaram assim uma história de um revolucionário desse, juntaram com mitos solares, como Horus, Mitra, Dionísio, tantos outros que, segundo as histórias solares, que referem-se apenas ao astro-sol, que, né, renasce ali no solstício, após 3 dias parado, renasce, sai da cruz e traz vida de novo à Terra, fecundando a Terra, trazendo vida, né? Então, esses são os deuses solares. Eles juntaram com isso, misturaram uma mitologia talvez de um ser, né, ali humano, que revolucionário, e criaram uma fantasia de que um homem ressuscitou, né, para dar ali mais veracidade a este novo Deus, né, o Deus solar que é o Jesus Cristo. Então você precisa ir a fundo na história para conseguir se libertar dessa corrente, dessa armadilha que te colocaram desde criança, sabe, que é o sistema religioso. Todos eles. Não só do livro Bíblia do cristianismo, mas todos ao redor da terra. Observe que Deus algum jamais se apresentou para toda a humanidade, crente. Sabe? Você veja que cada um tem o seu. É tanto que você diz, meu Deus é verdadeiro. Logo, o dos outros não são. Logo, você admite que os outros têm deuses, né? Outros deuses. A mesma coisa ele diz de você para cá, de lá para cá. Quando você condena eles aí para o inferno imaginário, que nada mais é a tradução original do que sepultura, né? Você condena todos os outros que não acreditam na fantasia que você acredita. Então, na fantasia dos outros, você também está no inferno deles. Você tem que entender isso. É daqui para lá, de lá para cá. É a mesma condenação que você julga. Do mesmo jeito que você julga, você é julgado. Sabe? Agora, vocês não podem julgar nós, ateus, porque nós não pertencemos a crença alguma. Logo, nós não poderemos ser o tal do anticristo arrogado por vocês. Tá bom, pessoal? Que vem de dentro da própria igreja. João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Usando sua própria Bíblia, você pode se libertar para sair dessa escravidão religiosa em que você vive enfiado. Forte abraço a todos, sou ateu com muito orgulho.